diretamente e mais precisamente no tema, eu queria dar um início aqui, fazer uma introdução para os irmãos, para dizer algumas coisas. Primeira coisa é que o que eu vou apresentar aqui é a título de exposição, certo? São fatos, né? São costumes, são maneiras de atuar, mas que em nada ou não serão, e não será, e não foi interesse do meu coração, fazer algum tipo de julgamento frente à nossa querida e amada igreja. Então, o que os irmãos vão ver aqui hoje, independente da PIBA fazer diferente, ou dos irmãos acharem que não concordarem, que os irmãos encarem isso como uma sala de aula, um laboratório, onde a gente está expondo e não necessariamente a gente precisa concordar. Eu queria que o pastor Paulo estivesse aqui, mas creio que provavelmente mais tarde ele deve entrar, mas isso em nada eu queria que os irmãos tivessem essa maturidade, que nada é uma rebeldia nem uma afronta do meu coração para contra a igreja ou contra o pastor. Eu pertenço a uma igreja que eu amo, uma igreja bíblica, com uma liderança piedosa, um pastor que ama suas ovelhas, cuida das suas ovelhas, de uma conduta ilibada. Eu sou muito feliz por fazer parte da primeira igreja. Então, é a título expositivo que os irmãos ouçam, vejam, captem, né, reflitam e aprendam, né, ao final dessa aula. Então, vamos lá. Então, lições da teologia reformada nas grandes áreas da doutrina. Deixa eu ver se está passando aqui, só um instantinho. Pronto. Primeiro, eu queria começar explicando o que é a teologia reformada, né? A gente passou aí três terças-feiras no nosso grupo de estudo falando sobre o tema da reforma, falando sobre teologia reformada, fé reformada, mas eu queria embasar um pouquinho, antes de começar, o que é, na verdade, a teologia reformada. Então, a teologia reformada, ela é pautada e baseada em três fundamentos aí que eu coloquei nessa pirâmide para a gente poder entender. São as cinco solas, né? Que a gente já mencionou aqui outrora, e os irmãos também tenho certeza que já conhecem, já ouviram falar mais de uma vez. 5 pontos do calvinismo também que os irmãos devem conhecer, discordando ou concordando, devem conhecer. E subscrição das confissões de fé da Reforma. Coloquei algumas confissões de fé da Reforma, Confissão de Fé de Westminster, Confissão de Fé Batista de 1689, Confissão Belga, etc. E algumas outras confissões que existem. Esses três indicadores, esses três distintivos, né, eles somados aí, eles fazem parte, eles compõem o que a gente chama de teologia reformada. Então, é a base, digamos assim, para a teologia reformada. Então, quando a gente fala sobre... A gente abre um site de uma faculdade, de um curso de teologia, e o curso de teologia lá é reformado. Com certeza, o curso de teologia ele vai se basear nesses três distintivos aqui. Se a gente pega uma Bíblia de estudo reformada, ela vai se basear nisso aqui. Se a gente abre um livro ou uma teologia sistemática de um autor reformado, ele vai se basear nisso aqui para o seu pensamento. Então, são os três distintivos que formam o pensamento reformado. Mais na frente, os irmãos vão ver, Gabriel, se tem um, se tem outro, se não tem um, só tem, enfim. Eu sou considerado reformado, não sou. A gente vai ver isso mais na frente para a gente tirar essa dúvida. Então, vamos passando. Então, assim, o que é ser reformado, né? A gente fala, eu sou reformado, vocês são reformados, a PIB é reformada, os batistas são reformados. São muitas perguntas. Por isso que o termo e o conceito reformado não é um conceito baseado em livros, não tem um livro que tem o conceito, que você abre lá na página tal e tem um conceito do que é reformado. É, na verdade, um consenso, né? Das pessoas que se intitulam reformados, e aí elas compartilham entre si algumas características, alguns distintivos, certo? E aí, geralmente, eles dividem um reformado lato sensu e reformado stricto sensu. O reformado lato sensu, aquele reformado um pouco mais aberto, um pouco mais generalista, né? São as pessoas pessoas e igrejas que acreditam nas cinco solas. Então,
alguns grupos aí que a gente tem, que são caracterizados como os reformados lato sensu. Metodistas, presbiterianos, batistas, congregacionais. E a Assembleia de Deus eu coloquei um asterisco, porque muito embora a Assembleia de Deus não tenha vindo diretamente da reforma, como outras igrejas históricas, elas hoje conseguem subscrever também a esses 5 solas, né? Então, um reformado lato sensu é aquele reformado que acredita nesses 5 solas. Eu acredito que a maioria das denominações sérias, né, as tradições mais sérias, elas subscrevem esses 5 solas. Então, são reformados lato sensu. E agora, o que é reformado stricto sensu? É o reformado que acredita nos 5 solas, mas adiciona os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo é um ponto basal para a teologia reformada. Por isso que eu coloquei aqui, lá no primeiro slide, aqueles 3 distintivos, né, de confissão de fé, 5 solas e 5 pontos do calvinismo. Então, o reformado stricto sensu, ele precisa necessariamente acreditar nos 5 pontos do calvinismo. Como eu te disse, isso é um conceito que é consensual, não é um conceito definido por um autor, por uma autoridade, por uma igreja, enfim, é um consenso. Se você pegar numa sala e colocar 50 pessoas que se intitulam reformado, 49 vão subscrever aí aos 5 pontos do calvinismo. Então, é uma coisa que é importante para aquela pessoa que se diz reformar, né? Então, são 5 pontos do calvinismo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mais destrinchado. Gabriel, quem são? Dê um exemplo aí de reformados stricto sensu. Preterianos são reformados stricto sensu. E os batistas reformados, né? Batistas reformados, esse nome Batista reformado é um nome que seria um daí do século XX, com alguns autores batistas que começaram a se intitular Batistas Reformados. O John Piper, Paul Washer, alguns escritores famosos começaram a levar esse distintivo aí de Batista Reformado, né? Que até então não tinha esse nome, quase ninguém falava sobre isso. Então, um stricto sensu é um presbiteriano, um batista reformado, com algumas ressalvas. Como é uma coisa consensual, não existe nada exato que caracterize. Exatamente aqui você é reformado, passou daqui você não é, tá. Por isso que a base precisa ser as 5 solas, precisa ser os 5 pontos do calvinismo e as confissões de fé. A gente começa a caminhar no campo reformado. E aí você vai aglutinando umas coisas, desaglutinando outras, e aí vai moldando aquilo que a gente chama de fé reformada. E aí eu coloquei um quadrante para a gente ter uma ideia um pouco mais visual aí, do lato sensu para o stricto sensu, né? Veja aí que dentro do quadrado mais interno aí, o lato sensu são aqueles que subscrevem as 5 solas, são os metodistas, congregacionais, batistas gerais, né? Eu coloquei batistas gerais aí, colocando a grande maioria das igrejas batistas aí da Convenção Batista Brasileira, e aí caminhando para os quadrantes mais exteriores, os batistas reformados, e então os presbiterianos, e que eu diria que é o grupo mais reformado stricto sensu que a gente pode encontrar hoje em nossas denominações. Avançando mais um pouquinho. Então, qual é o objetivo do estudo de hoje? Não é só conhecer. Não quero que todo mundo saia daqui entendendo um pouquinho, conheça, mas também que reflita e aprenda um pouquinho sobre esses aspectos práticos da fé reformada. A gente vai falar sobre bastante coisa prática, certo? Então, que os irmãos conheçam, reflitam, façam um juízo de valor na cabeça de vocês, entre vocês, depois a gente vai conversar aqui, ter espaço, para ver se aquilo realmente é pertinente ou não, se é uma chatice, ou se faz sentido ou não faz sentido. Beleza? Então, respondendo algumas perguntas aí que a gente, ao longo do estudo, vai responder. Dentro das áreas da doutrina, como isso impacta de forma prática? Como é que o pensamento reformado impacta de forma prática dentro das doutrinas? Quais elementos diferenciam uma fé reformada, uma doutrina reformada e uma igreja reformada? O que a gente pode dizer que a partir daqui, essa igreja, podemos dizer que ela é uma igreja reformada, aqui é um pouco menos, etc. A gente vai responder essas perguntas aí ao longo do estudo. Então, nossa trilha de hoje é passear por essas áreas das doutrinas aí, antropologia, eclesiologia, martologia, soteriologia, bibliologia e, no final, a nossa conclusão, tá certo? Então, primeira grande área da doutrina, a antropologia, a doutrina
do homem. Eu coloquei um versículo aí, Isaías, acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? A antropologia é a doutrina que vai versar sobre a relação do homem dentro da teologia. O que é que os reformados vão entender, o que eles vão pensar antropologicamente do homem? É uma visão radical da depravação do homem. Então, assim, o homem é deturpado, o pecado deturpou o homem, depravou o homem, e isso vai impactar diretamente em como o reformado lê o mundo, com quais lentes ele lê, e como ele se identifica para com o outro, com ele mesmo. Então, assim, é uma visão radical da depravação do homem. Então, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é o fim e a máxima dos reformados sobre a antropologia, sobre o conceito do homem, sobre o que é o homem. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Eu coloquei aí, essa é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que é originário da Confissão de Fé de Westminster, que eu falei a vocês no começo, que era um distintivo reformado. Então, a primeira pergunta é qual a finalidade do homem? Então, o fim supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E a perspectiva de criação, queda e redenção. Os reformados conseguem ver em todas as áreas do mundo, da sociedade, das relações humanas, a perspectiva de criação, queda e redenção. Eu estava lendo um livro há uns poucos meses atrás, que é do reverendo presbiteriano chamado Emílio Garófalo Neto. O nome do livro é Futebol é Bom para Cristão. E aí ele analisa o futebol a partir da perspectiva de criação, queda e redenção. Então ele coloca essas lentes de criação, queda e redenção e consegue ler, no caso desse livro, o futebol, né, o jogo de futebol, já fala de outros esportes também, como as subcriações do homem, elas estão encharcadas nessa perspectiva de criação, queda e redenção. O homem caído, né? Deus criou o homem sem pecado, o homem caiu lá no Gênesis, e o homem precisa de redenção. Isso aqui é uma máxima que você consegue analisar aí quase todas as áreas da sociedade, do mundo, com essa perspectiva, tá certo? Algumas frases que não são comuns no vocabulário reformado, eu coloquei aí. Como eu falei a vocês, a visão do homem é totalmente deturpada. Os reformados vão olhar para o homem e vão ver que ele é pecador. Então, algumas autoafirmações não são comuns no vocabulário reformado, digamos assim. Eu vou falar a palavra reformado várias vezes. Então, por exemplo, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu casamento é isso, eu sou muito bom nessa área. Ah, eu sou um grande escritor, eu sou um grande pregador, eu sou um grande professor, eu sou um bom pai, eu sou o melhor pai do mundo. Dificilmente você vai ver alguém que entendeu a doutrina reformada, a depravação total do homem, a perspectiva caída do homem, necessitando de redenção, falar de si mesmo assim. Então, antes, né, eles geralmente falam, apesar de meu pecado, Cristo tem me dado vitória nisso, toda a glória a Ele. Então, sempre que vocês verem alguém falando que é bom naquilo, que é influência naquela área, eu sou um bom médico, eu sou um bom engenheiro, eu sou um bom profissional, um bom pastor, provavelmente ele não entendeu a doutrina da depravação do homem e do homem caído. Então, isso é um exemplo de uma afirmação que você não encontra num contexto reformado, alguém falando dessa maneira. Então, eles têm muito cuidado na maneira como eles usam as palavras, né? Eles realmente têm cuidado de como se referem a Deus, a si mesmo, a Bíblia. A gente vai ver isso ao longo do estudo. Bastante. Segunda grande área da doutrina é a eclesiologia, a doutrina da igreja. Coloquei um versículo aí de Efésios 3, né? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja de Cristo é uma revelação da multiforme
sabedoria de Deus. Então vamos entender um pouco como é que os reformados pensam em relação à eclesiologia, à doutrina da igreja. E eu dividi em 3 áreas aí a eclesiologia para a gente poder estudar mais precisamente, mais detalhadamente cada área. Então, coloquei culto, governo e confissões de fé. São 3 micro-áreas dentro da grande área da eclesiologia, aí a gente vai falar sobre cada um. Começando sobre culto. É importante falar sobre como os reformados veem o que significa o culto. O que o culto é e o que o culto também não é. Eles têm como eu te falei, eles têm um cuidado muito grande em conceitos. Então, para eles, o que é culto é uma coisa, certo? E o que não é culto vira uma reunião de membros, vira uma assembleia de membros. Mas quando coloca a palavra culto, existem algumas coisas que só podem acontecer no culto e fora daquelas coisas, se acrescenta alguma outra coisa dentro daquela liturgia, eles não consideram culto. Então, culto é o que a Bíblia diz que é culto. Por isso que a gente vai ver o princípio regulador do culto, PRC, é o que a grande maioria dos reformados seguem. O culto é montado, é pautado, é baseado no que a Bíblia diz que deve ter no culto. Então, leitura da palavra, oração, cânticos, ofertório, ordenanças, sacramentos, né, batismo e ceia, e exposição da palavra. Teve isso aqui, é culto. Se acrescentou alguma outra coisa fora disso aqui, não é culto. Então, eles têm esse conceito de culto muito detalhado, muito hermético, muito fechado. E eles não negociam esse conceito. É culto, tem isso aqui. Não pode ter mais nada do que esses itens que eu falei para os irmãos. Então, algumas características do culto. A pregação ocupa o maior tempo da liturgia. Então, a gente vê hoje em algumas igrejas que o louvor, os avisos e outras coisas que compõem a liturgia passam a ter mais importância e mais tempo do que a pregação da palavra. E isso para eles não é aceitável. Não há dentro do culto momento para avisos, momento missionário, poesias, recitais, etc. Novamente, irmãos, aqui não são críticas nenhuma à nossa igreja. Estou relatando são fatos e os irmãos tenham maturidade para entender isso. O conceito de culto versus reunião de membros. O que é que eles fazem? Ah, Gabriel, não tem momento missionário nessas igrejas, não tem poesia, não tem apresentação de crianças, não tem recitais. Tem. O que é que acontece? Isso é uma prática muito comum. Eles iniciam o culto, certo? O culto iniciou agora. Então você tem leitura da palavra, oração, canto, ofertório, ordenança, exposição da palavra. Tem o pós-lúdio, o culto acaba. Pronto. Agora o culto encerrou. Agora não é mais culto. Agora a gente tem uma reunião de pessoas aqui num determinado local, um templo de igreja, por exemplo. Pronto, agora virou uma reunião de membros. Agora eu chamo as crianças para cantarem, agora eu chamo o coral para se apresentar, vem o missionário de fora falar como foi a experiência dele no campo missionário. Agora já acabou o culto. Então, quando acabou o culto, há espaço, claro, com ordem e decência, para se colocar em outros elementos também, certo? Então, eles têm esse conceito bem fechadinho do que é o culto. Eles não negociam e não abrem mão dessas coisas. O culto existe somente com essas características, com esses itens aí do princípio regulador do culto. Inexistência de apelo, né? No culto de uma igreja reformada não existe apelo após mensagem. E aí também vocês vão entender lá na frente na parte de soteriologia, porque eles acreditam na predestinação e também na doutrina da depravação total do homem, que o homem não tem o livre-arbítrio de poder aceitar ou escolher a Deus. Então, por isso que não existe apelo. E o púlpito tem um apreço alto. Então, dificilmente, numa igreja reformada, outra pessoa que não seja um pastor, um presbítero ou um seminarista da igreja pregam. Dificilmente. Eles têm muito, muito, muito cuidado com quem vai levar a palavra para a igreja. Eles não negociam isso também. Então, vocês vão perceber que é uma característica muito grande dos reformados, eles terem esse conceitozinho fechado, né, do que eles acreditam que é certo, e realmente não negociam, não valorizam, não abrem mão, não tem espaço para margem para outras coisas. Dentro do culto ainda, os cânticos precisam ser analisados sobre 3 óticas, né?
Os cânticos no dia de culto, eles são escolhidos com antecedência, com cuidado, analisando as letras. Claro que tem cânticos que são habituais, que são cantados desde sempre, que todo mundo já sabe que é uma doutrina correta, teologia correta, eles não ficam parando tanto tempo para poder analisar. Mas se tem alguma música nova, eles sempre têm que analisar sobre essas três óticas. Primeiro, se ensina a correta doutrina, se não está ensinando nenhuma heresia, alguma coisa que distorce do que eles acreditam. Edificar a igreja não acrescenta nada. Às vezes o louvor ele é legal, não tem nenhuma heresia, não tem nada errado, mas também não tem nada que acrescente. A igreja não aprende nada sobre aquilo, né? Não há nenhuma edificação da igreja. Então, se não acrescenta nada, por que eu vou colocar esse hino para ser cantado na igreja? E terceira, a canção é cristocêntrica, né? Como eu te falei, eles analisam as coisas do ponto de vista de criação, queda e redenção. Se o mundo precisa de redenção, as pessoas precisam de redenção, é preciso que todos os atos apontem para Cristo, que é o nosso Redentor. Algumas características do canto, da adoração dentro do culto reformado. A adoração do culto não carece de invenções humanas, né? A Bíblia ensina como devemos adorar. Nós estamos é um versículo conhecido pelos irmãos, né? Em espírito e em verdade. Então não existem estratégias para captar a atenção, não há espaço para criações humanas como adoração profética. Esse conceito eu vi alguma cantora aí desses movimentos mais novos de worship falando da adoração profética, mas isso não existe, né? A Bíblia realmente revela de como devemos adorar. Ah, mas esse conceito é massa, é aquilo ali, aquilo tal. Beleza, é massa, tudo bem, você pode achar massa, mas se não está na Bíblia, não vai ser conseguido. Então, não tem invencionice, né, para o culto e para o louvor dentro do culto. Não tem muito o que se inventar. O que se inventar é colocar o homem muito no centro das coisas e deixar a Bíblia, a palavra de Deus, em segundo plano. Os instrumentos não devem brilhar acima do cântico congregacional. Então, por exemplo, no culto reformado não há espaço para solos extensos de guitarra ou solos de bateria, etc. O que acontece geralmente nas igrejas reformadas? Isso eu já vi mais de 2 ou 3 igrejas. O grupo de louvor não fica na plataforma. O grupo de louvor geralmente fica num canto, ou até mesmo os irmãos que já foram na igreja presbiteriana central, ali na IPA, perto da PIBA, o grupo de louvor fica na galeria, né? Tudo isso pensando em não valorizar quem está lá na frente, para que não. E também para que os próprios músicos não se sintam como se estivesse num show e etc. Então eles também colocam de lado essa performance, essa atuação dos ministérios de louvor. Canto coral só tem espaço no culto se forem músicas que a congregação saiba e consiga cantar junto. Se não for isso, é só uma apresentação. Por isso que eu falei a vocês. O canto coral, dentro do culto, se forem músicas conhecidas pela igreja, tem espaço. Se não, eles vão fazer aquele mesmo processinho. Eles vão ter o culto, o princípio regulador do culto. Acabou o culto pós-lúdio. Agora virou uma reunião de membros. Agora eu chamo o coral para cantar e apresentar. Não é mais um culto, é uma apresentação. Então a gente senta e ouve. Se dentro dos louvores escolhidos para o culto existirem palavras ou frases que tenham sentido dúbio ou que possa fornecer dúvidas sobre o que está sendo entoado, esse louvor é retirado. Supor que existe o ministro de música, existe o líder de louvor, existe uma letra de uma música que, em certo sentido, ela se confunde. Um pensa, acha que é uma coisa, o outro quer defender que o autor escreveu aquilo, e fica naquela questão dúbia. Então, se existe dúvida, a gente tira do louvor. A gente não sabe como é que a congregação, quando for entoar esses hinos, como é que ela vai entender aquilo. Então, se tem dúvida, a gente tira, porque existem vários outros hinos, né, milhares de hinos aí que contêm a sã doutrina e que podem ser entoados no lugar desse hino. Não há nenhum hino especial que precisa entrar porque ele é bom ou o compositor é muito bom. Pregação, ainda dentro do conceito de culto, né? A pregação, em grande maioria das igrejas reformadas, é expositiva e sequencial, né? A pregação expositiva, ela se baseia em análise do contexto, explicação exegética, extração doutrinária e aplicações no final da mensagem. Aquela pregação expositiva que você abre a Bíblia, você lê os versículos, você expõe o que tá escrito ali, e no final você faz uma aplicação. Está um pouco baixo?
Deixa eu ver aqui se eu resolvo isso, viu? Só um instante. Aqui tá normal. Tá bom. Vou falar um pouco mais alto. Então, a pregação e usos. Não há, Gabriel, 90% das pregações são pregações expositivas. É. Ou então, quando está próximo da eleição, então eles. Ô, Gabriel, não sei o que foi que você fez, mas Oi. tá travando. Quando você voltou aí, deu um bug. Essa internet minha tá. Deixa eu trocar minha internet aqui, viu? Só um instantinho. Pra mim tava tudo ok aqui, viu? Deixa eu trocar a internet agora, que algumas pessoas falaram que estava ruim. Só um instante. Estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Beleza. Pronto, vamos lá, vamos continuar então. Então, eu já falei pregação expositiva e agora pregação sequencial, né? O conceito de tota escritura. Qual é o conceito dessa pregação sequencial? É pregar versículo a versículo, capítulo a capítulo do livro de uma série escolhida pelo pastor. Então, a gente vai começar a estudar agora, pregar agora nos domingos de manhã Romanos e à noite João. Então, primeira mensagem, Romanos 1, versículo 1 ao versículo 10. No outro domingo, do versículo 11 ao versículo 20. E aí ele vai passar por toda a escritura, por isso que eu conceito de toda a escritura. Então, além da pregação expositiva, outro distintivo de uma igreja reformada é uma pregação sequencial. Então, algumas benefícios aí dessa pregação sequencial é que não deixa de ensinar nenhuma doutrina, né? Se você tem que expor a Bíblia toda, você vai passar por tudo que a Bíblia tem de doutrina. Não deixa de revelar nenhum pecado, né? Não deixa de proclamar nenhuma promessa. Então, 3 aspectos positivos da pregação sequencial. Algumas características também da pregação. A pregação expositiva auxilia na organização dos pregadores no que pregar ao longo do ano. Então, não precisa ficar naquela correria do que durante a semana, do que vai ser pregado no domingo e agora o próximo domingo. Não, porque você começou, como falei, Romanos 1, no versículo 1 ao 10, no próximo domingo é do 11 ao 20, enfim. Já tem ali um ano, 2 ou 3, dependendo do livro que ele for expor, já todo desenhado, delineado ali para ele, né? Eu estava lendo sobre essa pregação sequencial e, se eu não me engano, foi Lutero que pregava assim sequencialmente. Sequencialmente ele pregou vários anos, 2 ou 3 anos, se eu não me engano, para expor o livro de Romanos, né? E a igreja foi pouco a pouco ali aprendendo sequencialmente sobre o livro todo. Então, a pregação expositiva minimiza os erros, né, a chance de erro de interpretação. Então, quando você tem uma pregação temática, que você sai do tema para ir para a passagem, tem mais chance de erro do que você abrir a palavra, expor o que está lá
e aplicar. A pregação expositiva ensina a igreja a ler a Bíblia, porque eu te falei, como falei aos irmãos, a pregação sequencial, então os irmãos vão obrigatoriamente ler a Bíblia como um todo. E, por fim, toda a pregação evangelística, né? Então, a fé vem pelo ouvir. Por isso também não existe culto evangelístico. Você não vai ver anúncio nenhum de culto evangelístico na igreja reformada, porque eles entendem que se um eleito entrar no culto, sentar e ouvir a palavra, independente do que seja pregado, porque a pregação é cristocêntrica, está pronta para o pecado, aponta para a redenção, ele vai crer no evangelho, então será salvo. Continuando. Governo eclesiástico, né? Geralmente as igrejas reformadas elas funcionam no modelo de presbitério. Então, o presbitério ele é um conselho de membros, né, de homens que gerenciam a parte administrativa e doutrinária da igreja. Então, por exemplo, os pastores de uma igreja reformada, e quando eu falo presbitério, não achem que são só igrejas presbiterianas, não. Igrejas batistas reformadas também têm presbitério, né? Então, o presbitério ele é uma espécie de liderança, né? E o pastor está, entre aspas, subordinado ao presbitério. Então, diminui um pouquinho aí a atuação, então, tira o enfoque totalitário, digamos assim, do pastor, certo? É assim que eles funcionam. Aí, no governo eclesiástico, a grande maioria dos reformados não acreditam em pastorado feminino. Eles não entendem lá que, segundo Timóteo, as atribuições, né, são só para os homens. Então, o presbítero é um homem mais velho, de conduta ilibada, com muito tempo de congregação, eleito pela igreja. São poucos, geralmente, na igreja são 5 ou 6 presbíteros, tomam grande parte das decisões da igreja, inclusive exortativas, e o pastor é, entre aspas, subordinado ao presbitério. Coloquei entre aspas aí, porque o pastor não é necessariamente um funcionário, ele é subordinado ao presbitério, que é eleito pela igreja. Diáconos geralmente são jovens, também homens, e não tem mulheres nessa área, e são responsáveis por serem o braço operacional da igreja. Então, se tem que pintar uma igreja, se tem um culto dia de quinta-feira que precisa olhar os carros na esquina da igreja, se tem uma formatura que a igreja está cheia e precisa de gente para poder olhar a igreja, tudo isso quem faz são os diáconos, né? Então, esse é realmente o braço operacional da igreja nesse aspecto, mas também com as visitas, também com o cuidado, enfim. Então, são um braço operacional da igreja. E a admissão de novos membros geralmente passam por salas, onde aprendem a doutrina da igreja, e o presbitério avalia a entrada desse novo membro. Geralmente tem uma entrevista com o presbitério, e eles precisam subscrever publicamente a confissão de fé da igreja para poderem fazer parte do corpo de membros. Confissões de fé, o terceiro braço aí da eclesiologia. Uma das marcas de uma eclesiologia reformada é a subscrição a confissões de fé da época da reforma. Lembram lá do tripé lá que eu falei, confissões de fé, os 5 solas, os 5 pontos de calvinismo. Então, é uma das marcas de uma eclesiologia, de uma igreja reformada, é a subscrição a confissões de fé da época da reforma. Então, essas confissões precisam estar claras e visíveis, sendo lidas recorrentemente. Eu trouxe um exemplo para os irmãos aí de um Instagram de uma igreja Batista do Marco, é uma igreja lá de Belém do Pará, uma igreja afiliada à nossa convenção também. E aí veja como eles fazem questão de colocar esse distintivo aí bem nítido, né? Na bio aí do Instagram. Somos uma igreja reformada, seguindo os padrões reformados, e aí eu circulei em preto aí a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Então, eles subscrevem e deixam claro isso também. Não basta apenas subscrever, mas precisa estar claro. Então, se vocês entrarem nos sites de igrejas reformadas, vocês vão encontrar em algum lugar a subscrição, né? Então, o link para vocês lerem alguma confissão de fé batista, ou de Westminster, ou confissão belga, é também distintivo de uma igreja reformada. Terceira grande área, a martiologia, que é a doutrina do pecado. Esse nome é muito grande, mas é a doutrina do pecado. E eu acho que é a doutrina um pouco central, assim, da teologia e da fé reformada. Eles vão dar muita ênfase, principalmente os puritanos, né, no século XVII, aí, vão passear bastante nessa doutrina e explaná-la de como é importante a gente entendê-la para poder
evitar, né, o pecado e abominá-lo. Então vamos lá. Primeira grande característica aí da martologia é que o homem não presta. Para os reformados, nós não prestamos. E isso não dói nos ouvidos. Não soa como alguma coisa que fere ou que sangra os ouvidos. A gente não presta, o homem não presta, o homem é depravado, deturpado, cheio de pecado, e tudo bem, é isso. Muitas vezes você fala em algum outro contexto, não presta, não, mas Cristo está em você, o Espírito Santo habita em você, com certeza, isso é verdade, né? Mas eu lembro lá de Filipenses 2, né, na kenose, no esvaziamento de Cristo, né, em que Cristo Jesus, não se apegando ao que era Deus, morreu, e de forma humilde morreu na cruz. Então, a mesma coisa funciona aqui um pouco no pensamento reformado. Mesmo nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o sangue de Cristo foi vertido na cruz por causa de nós, a gente não se apega a isso. A gente entende, os reformados entendem, que o homem não presta, né, que o homem é turpado e está cheio de pecado. A primeira grande característica dessa doutrina. O pecado é a praga das pragas. Tem um livro de um puritano que é exatamente esse título, o pecado é a praga das pragas. O pecado é pior do que o inferno, pior do que a morte, pior do que o próprio diabo. É uma doutrina do pecado, às vezes é um pouco esquecida, porque a gente às vezes quer pensar na parte triunfalista, né, da graça, da bondade de Deus, da salvação, mas é uma doutrina muito importante da gente estudar. Efeitos noéticos da queda. O que significam os efeitos noéticos da queda? O homem, por causa do seu pecado, né, não consegue discernir sobre nada bom, nada ruim, pois somente está impregnada pelo pecado. Os efeitos noéticos da queda nada mais é do que os efeitos pecaminosos da queda que estão na nossa mente. Então, eu não consigo olhar para o meu irmão, ver o mundo, andar na sociedade, sem que o pecado me atrapalhe disso. É por isso que eu não consigo ter a plena clareza das escrituras, porque minha mente está totalmente voltada e deturpada pelo pecado. Então, às vezes eu não entendo a justiça de Deus, às vezes não entendo as vontades de Deus, as suas determinações, porque minha mente está cheia do pecado. Meu pecado quer me puxar sempre para o lado errado, né? Sempre para o lado, por que Deus faz isso? Se Deus é bom, por que ele fez isso com você? Então, a gente, por causa do pecado que afeta todo o nosso corpo e nossa mente, a gente não consegue discernir nada de bom. E aí os reformados, eles costumam olhar para os problemas do mundo e veem um pecado como responsável por tudo. Então, o racismo, desigualdade social, más governantes e até mesmo uma briga entre torcidas, tudo isso é culpa do pecado. Então, ao invés de uma postura talvez militante, uma postura de mudança do status quo por outro lugar, não é muito visado pelos reformados. Eles olham para aquilo ali e dizem, esse problema aí é o pecado. E o pecado só pode ser extinguido com a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eles olham para todos esses problemas do mundo e, ao invés de tentarem ficar explicando de valor social, é por isso, não, é o pecado, isso é o pecado, gente. Se reduz tão somente ao pecado que há no mundo, a gente precisa apresentar Cristo ao mundo, para o mundo ser remido do pecado, e para que esses problemas possam extinguir. Então, outra aplicação também da doutrina do pecado é que o pecado muda a maneira como enxergamos os nossos filhos, né? Eu não sou pai ainda, mas essa doutrina também me faz ver de forma diferente os filhos, as crianças, né? Então, o pequeno bebezinho, puro e fofinho, ele é visto como um pecadorzinho, né? Ele tem um pecador. Então, como que a gente consegue explicar a uma criança de alguns meses que dá um tapa na mãe? Né? É o pecado de Adão, é o pecado natural. Eu não aprendi isso na televisão, nem no smartphone. Então a gente passa a olhar os nossos filhos como pecadores que precisam de misericórdia e graça de Deus, precisam de redenção. Assim como os pais. Né? Os pais não são menos pecadores que os filhos, não são bons. Assim como os pais pedem a Cristo misericórdia e graça na vida deles, os pais precisam também apresentar aos filhos misericórdia e graça para a vida dos filhos. Então, é outra aplicação. A doutrina reformada do pecado muda a maneira como os pais enxergam os filhos. Aquele bebezinho ali pequenininho, temos aí Tijuca aí na mais recente pai, olha Mariazinha como uma pecadorazinha. Isso às vezes pode doer, uma pecadorazinha, um bebê é um pecadorzinho. Ele precisa de redenção, ele precisa que o pai e a mãe levem ele para a igreja, precisa ouvir a palavra de Cristo. Ele é um pecador, Então, outro ponto de aplicação também da doutrina do pecado
doutrina reformada do pecado. Quarta grande área da doutrina é soteriologia, a doutrina de salvação. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Dentro da doutrina da salvação, soteriologia reformada, os irmãos estão cansados de saber sobre os 5 pontos do calvinismo. É isso que eles creem. É isso que eles creem, os 5 pontos do calvinismo. Mas eu queria trazer aqui, eu trouxe, na verdade, para os irmãos, uma maneira um pouco diferente de analisar e de olhar para esses 5 pontos do calvinismo e ver como eles mudam de forma prática a minha vida. Ao invés de explicá-los ponto a ponto, ou defendê-lo, ou não defendê-lo, exegeticamente aqui, biblicamente, eu trouxe para os irmãos como os 5 pontos do calvinismo podem mudar a vida, como os reformados veem esses 5 pontos do calvinismo nos aspectos práticos da vida. Então, primeiro ponto, depravação total. Doutrina que, já falei para os irmãos, olham o homem como totalmente depravado e incapaz de escolher a Cristo. Então, quais são os aspectos que influenciam no dia a dia, na prática e na vida humana? Perceber como o pecado afeta todas as relações, casamento, trabalho e amizades. E isso diminui a ingenuidade nas relações. Então, se eu sei que eu sou pecador, que o pecado permeia o mundo, que os meus irmãos são pecadores, o meu trabalho todo mundo é pecador, eu começo a diminuir a minha ingenuidade na forma de me relacionar. E eu achar que a pessoa vai ser boa comigo nisso, ou achar que a pessoa não vai errar, ou achar que a pessoa não vai pisar na bola. Não. Todo mundo é pecador. Então, isso vai ser passível de acontecer. Então, isso diminui um pouco a minha ingenuidade nas relações. É um aspecto prático de como a depravação total funciona. E também é um balde de água fria no nosso orgulho e ego. A gente saber que em nada podemos fazer ou atuar para que podemos nos salvar, não dá um balde de água fria no nosso orgulho e no nosso ego. Lembra como eu falei aos irmãos lá, dentro do vocabulário reformado, não existe muito o eu sou bom, eu sou muito bom pregador, eu sou bom médico, eu sou bom pai. Não, eu sou um pecador, mas através de Cristo e graças a Ele por isso, eu tenho tido vitória, eu tenho conseguido vencer nessa área específica. Segundo ponto aí do calvinismo, a eleição incondicional, tal da predestinação aí que a gente conhece. E aí muitas pessoas vão dizer que os reformados têm um distanciamento e até uma ojeriza pelas missões, né? Por missiologia, que pensam que todos estão predestinados a serem salvos e aí você não precisa mais pregar a palavra de Deus. Quando lá a gente lê em Atos que Paulo está preocupado com o evangelho que vai chegar aos eleitos. Então a eleição incondicional, né, a predestinação, ela aumenta o meu fervor missional também, porque ela vê que é um trabalho que não depende das minhas forças, da minha estratégia, ou de um fundo musical, de uma luz apagada, de uma luz acesa. Tudo é plano, força e trabalho de Deus. Então, a partir daí, os reformados conseguem sentir um pouco mais de tranquilidade na hora de levar a palavra, né? Eu não preciso me esforçar, não preciso fazer aquela coisa toda para que a pessoa se converta ou aceite a Cristo. É tudo trabalho e força, né, de Deus. Terceiro ponto, expiação limitada. Doutrina que diz que Cristo morreu apenas pelos eleitos, né? Como é que isso impacta diretamente na minha vida? A segurança em Cristo que a obra dele está completa. Quando o reformado entende que Cristo morreu por ele e pelos eleitos, acabou. Entende que em Cristo a obra está completa, certo? Então não tem mais nada o que fazer. E isso, consequentemente, leva a uma adoração a Cristo, a Deus, e a uma santidade maior também. Quarto ponto, graça irresistível, né? O primeiro ponto é a humilhação total, porque não fizemos escolha, mas Cristo nos escolheu, né? A partir do momento que a gente não consegue resistir à graça, que se nós somos eleitos e a graça vai ser irresistível para nós entendemos que não fazemos escolha, mas que Cristo nos escolhe, né? Os reformados, então, vão entender que a pregação, o pregador, ele é tirado um pouquinho daquele fardo do poder de convencimento, né? Então, já que ele sabe que a graça é irresistível, ele não tem mais o que fazer, é pregar a palavra. Então, também afasta a frustração do apelo. Muitas vezes já vi pastores frustrados porque fizeram uma super mensagem, demoraram 30 horas semanais para fazer a mensagem, pregaram com aquele fervor,
fizeram um apelo, e aí 2 pessoas levantaram as mãos, ou então ninguém levantou. Então, tira um pouco essa frustração e esse fardo de que não é por minha obra, mas através da graça irresistível de Jesus. E o último ponto é a perseverança dos santos, né? Aqueles que são chamados antes da fundação do mundo, eleitos, né, para serem chamados filhos de Deus. Como é que isso aplica na nossa vida? É nossa segurança em Cristo, né, de que nos encontraremos um dia com Ele, reinaremos com Ele, e também a não existência de barganha, né? Às vezes tem aquelas pregações que intimidam as pessoas. Você vai para o inferno, viu? Amanhã você vai para o inferno, amanhã está salvo, amanhã está inferno. Não existe isso, né? Se os santos perseveram até o fim, não existe absolutamente nada que mude esse status. Então, aí são, dentro da soteriologia, os 5 pontos do calvinismo, visto de outra forma, visto de uma forma um pouco mais prática, como eu falei que ia apresentar para os irmãos, porque vocês estão cansados de saber já sobre esses pontos, do ponto de vista exegético, né, e argumentativo também. Quarta grande área da doutrina, já estamos chegando no final. É a bibliologia, ou a sola escritura. Para os reformados, a doutrina da Bíblia também é conhecida como sola escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, vamos ver os aspectos dessa doutrina reformada. Primeiro aspecto qualquer cenário da minha vida é balizado em o que a Bíblia diz sobre isso. Os reformados se deparam com situações na vida que eles não sabem como responder ou ficam procurando soluções mundanas, mas aí os reformados entendem que o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não diz, a Bíblia fala sobre isso, dá para inferir isso, dá para ver. Então, o cenário da vida ele é balizado sobre o que a Bíblia fala, o que a Bíblia guia as áreas da minha vida. Então, nada é baseado no porquê sim ou porque sempre fizemos assim, porque isso abre espaço para legalismo que foge da sola escritura, né? Não é porque fez sempre assim que é o certo que a Bíblia diz que é correto. Claro que há áreas na vida ou áreas dentro de uma igreja em que a Bíblia não vai versar, e aí Deus não dá liberdade para poder decidirmos. O homem caído não consegue compreender essa área das escrituras sem a iluminação do Espírito Santo. Como eu falei, os efeitos noéticos da queda. O pecado afetou nossa mente, então a gente não consegue compreender as escrituras sem a iluminação do Espírito Santo. Os reformados são contrários aos usos de texto do Antigo Testamento para argumentar, explicar e triunfar sobre pessoas ou situações. Eu já vi algumas vezes, nas próprias redes sociais, irmãos usando os textos do Antigo Testamento, de uma promessa específica para Israel, ou de uma vitória de uma batalha específica, para poder aplicar no contexto de hoje. Então, por exemplo, agora nessa época de política, eu vi muita gente fazendo isso, de ambos os lados, usando textos do Antigo Testamento, na sua grande maioria, de uma batalha específica, de situações específicas de Israel, colocando agora. Isso aí é uma péssima interpretação bíblica, né? Então, eles são contrários desses usos do texto do Antigo Testamento para poder argumentar situações que acontecem hoje. Então, outra coisa também, outro aspecto, é que a Bíblia nos dá unidade. Então, eu posso aconselhar e exortar um casal casado, mesmo sem ainda estar casado, pois a autoridade da Bíblia me dá essa equiparação. Então, se a gente vê um dia, em alguma igreja, em algum contexto, que eu não posso aconselhar um casal casado porque o argumento é você não é casado, isso não existe, certo? A Bíblia nos dá unidade. Eu posso aconselhar e exortar com base no que a Bíblia fala e não no que eu falo. Claro que vivências, experiências práticas em um casal casado e com tempo de casamento vão nortear muito melhor um casal que precisa de conselho, de aconselhamento. Mas eu posso sim exortar um casal que esteja errando baseado no que a Bíblia fala, tranquilamente. Outro conceito aí da sola escritura é que a sola escritura evita o que Zwingli classificou como tagarelice piedosa. Muitas vezes a gente fala, e eu me coloco também nesse meio, coisas que parecem ser corretas, soam como corretas, que os irmãos dizem amém depois que eu falo, mas que não tem lugar nenhum da Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Não existe na Bíblia. Então, o sola escritura vem para acabar com isso. Então, por exemplo,
afirmações como atrair a atenção de Deus, ou gente dizendo que Deus é cheiroso, ou então de dizer para uma situação da vida que é de Deus porque eu senti paz, ou que me escandalizei sem entender o conceito de escândalo da Bíblia, são tagarelices piedosas, né? A Bíblia não fala sobre isso em nenhum momento. A gente também não deve repetir. A Bíblia mostra como devemos chamar a Deus, uma série de atributos que a gente deve classificar a Deus, e a gente deve falar somente o que a Bíblia diz sobre Deus, ou sobre as áreas da nossa vida. Então, às vezes soa piedoso alguma coisa que a gente fala na oração e etc. E isso aplica diretamente nas nossas orações. A gente ora e tá falando umas coisas lá, mas às vezes o irmãozinho tá falando ali, eu sei que no coração dele tá sendo ali piedoso, né? Mas os reformados vão colocar um marca-texto aí para ter cuidado no que falar, né? E como orar, diferente do que a Bíblia ensina ou versa sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, colocar a atuação de Cristo na cruz, quem morreu na cruz foi o Espírito Santo, não, entendeu? A Bíblia vai falar sobre isso, a gente deve repetir, tão somente nas nossas orações, o que a Bíblia fala. Por fim, concluindo aí, a teologia reformada pode nos dar inúmeros exemplos de um viver piedoso e bíblico em todas as áreas da nossa vida. Eu passei por várias áreas da doutrina aqui e os irmãos ouviram, prestaram atenção de como a doutrina reformada tem um impacto na vida. Às vezes a gente fala muito de igreja, de contexto de igreja, tal, aquela coisa. Quando sai da porta da igreja, parece que a gente esquece, né? A doutrina reformada veio trazer esse viver piedoso e bíblico para fora dos contextos de culto também. Então, só nos domingos de manhã. Então, o último do homem é glorificar a Deus em tudo, não somente nos domingos durante o culto. Então, acho que um dos pontos mais positivos da doutrina reformada é justamente trazer essa piedade para além das doutrinas, ou para além das fronteiras do culto. Pode dizer, Gabriel, tudo que você falou aí não é doutrina reformada, não, é a Bíblia pura. Concordo, realmente é a Bíblia pura. Mas o que eu quero trazer de lições para os irmãos é como os reformados, os reformadores trouxeram essa Bíblia pura, como alguém pode dizer, para a vida prática, para o dia a dia. E os irmãos puderem pesquisar mais sobre os puritanos, vão ser o grupo de reformados que mais escreveram sobre isso, sobre piedade e vida prática baseada nas escrituras. E por fim, como eu falei aqui, já cansei de mostrar aos irmãos que nós existimos, nossa vida existe para glorificar a Deus e nos alegrar nele. Então, o seu trabalho existe para quê? Alguém pode responder, sustentar minha família. Não. O trabalho existe para glorificar a Cristo. A igreja existe para quê? Pregar o evangelho. Não. A igreja existe para glorificar a Cristo. O homem existe para quê? Nascer, crescer, gerar filhos e morrer. O homem existe para glorificar a Cristo. Então, que os irmãos possam sair aqui desse estudo, né? Eu acho que se ficou muito denso, que vocês entendam, que os irmãos entendam como a doutrina reformada, ela pega a doutrina bíblica e aplica piedosamente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossa escola, né? Nossa rotina prática, e que o fim do homem é tão somente glorificar a Cristo em qualquer coisa que ele vai fazer. Todas as coisas glorificam a Cristo, lá como a gente vê escrito em Colossenses 1, né? Então, é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês consigam ter entendido aí. Acho que a gente passou 1 horinha certinho. É muita coisa, muita explanação, né? Muita citação, muita fala, muita leitura. Mas eu queria compilar ao máximo e tentei ao máximo compilar para que os irmãos possam conhecer um pouquinho dessa doutrina reformada, de como ela impacta aí as áreas da nossa doutrina. E aí, novamente, quero reforçar os irmãos, isso aqui não é em nenhum momento uma tentativa de julgar ou classificar a nossa igreja como A ou B. É apenas uma exposição, é um fato. O que acontece? Os irmãos podem acabar aqui esse estudo e entenderem que está tudo errado, o que eu falei aqui, nada faz sentido, tudo bem. E também quero dizer que as igrejas que não seguem exatamente isso aí, também não quero
Não são igrejas que estão erradas ou igrejas que estão menos certas, não. São apenas uma maneira de visualizar e de pensar que são diferentes, né? Que a gente consiga ter unidade das nossas diferenças, que é o que realmente importa. A espinha dorsal do evangelho possa ser comungada por todos. Então aí, se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar, podem abrir o microfone aí e falar. Muito bom o estudo, Gabriel. Só queria comentar que depois mande para a gente essa apresentação para a gente guardar. Amém, mano, sim. Gabriel, Oi. também quero parabenizar pelo conteúdo aí trazido e enfocar uma coisa que você falou logo no início, que talvez seja o X da questão para a gente começar a distinguir reformados e apenas uma igreja protestante de um movimento evangelicalista. É esse sentido que você falou que o objetivo do homem é a glória de Deus, né? Viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para isso. Porque muitas vezes, no afã de ganhar o mundo, de ganhar almas, a gente pensa que o nosso objetivo é pregar o evangelho, nosso objetivo é converter o mundo, e desde o Gênesis, a nossa obrigação primária, nosso objetivo primário, quando fomos colocados nessa existência, quando ainda nem havia pecado, antes da queda do Adão, nosso objetivo sempre foi honrar e glorificar a Deus em tudo que ele tinha atribuído, que nos atribui até hoje como missão. Entre elas, explanar a palavra, o ID, mas não quer dizer que essa seja a nossa atividade fim, né? E eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais distintivos dos reformados, como você diz, que sempre tem em mente isso de que tudo que vão a fazer é para redundar na glória de Deus, e de irmãos nossos de diversos movimentos protestantes, evangélicos, que às vezes desvirtuam o nosso objetivo aqui nessa terra. Queria só reforçar essa colocação, que para mim sintetiza o estudo de uma forma magnífica. Eu vou justificar aqui a ausência de Paulo Sérgio. Ele me mandou uma mensagem, disse que na correria da vida precisou ir no shopping pagar uns boletos. Mandou pedir desculpa a Gabriel, mas eu tive agora de tardezinha uma sentada com ele, aí explanei também isso que Gabriel colocou aqui, que não é crítica, isso é muito bom. Vitão, fecha o microfone. Isso é muito bom de explanar, e bom da gente entender também que não é uma crítica, mas apenas pontos técnicos, históricos, daquilo que é a reforma. E eu sou suspeito de falar porque tenho recebido muito feedback positivo do que foi o estudo de terça-feira, e agora não mais do que, não diferente. Gabriel também trouxe uma aula, um tratado, uma tese muito interessante, e a gente conversando, até eu disse a ele que alguns aspectos iriam de encontro com aquilo que a gente vive, mas que não é uma crítica destrutiva, apenas há alguns pontos que a gente precisa elencar, e que, como é bom, e Gabriel bem sabe, como é bom a gente viver, mesmo pensando diferente, em alguns aspectos, viver unido, porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, isso é principal importância. E eu fecho também com o que o Gabriel colocou aqui no final. Toda a nossa vida deve ser em redundância para glorificar Cristo. Então, tudo isso converge em Cristo e é o que importa. Graça e paz, Grande irmãos. Juca. Graça e paz, irmãos. Pastor Flávio aqui. E parabéns, Gabriel. Estudo excelente. Um panorama muito rico. Apesar de ser um panorama, mas a vontade que dá mesmo é de entrar em cada um desses tópicos e beber
tanto da história quanto dos ensinos bíblicos, confirmando versículo por versículo, mas muito saboroso esse estudo, mas muito mesmo. Parabéns, bastante edificante. Eu quero até deixar como uma sugestão, quem sabe nós pensarmos em um mini retiro para conversarmos sobre todos esses temas que foram passados sobre a reforma. E assim, meus irmãos, agora é uma opinião minha. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com a questão de se a gente está influenciando ou não para o lado do perfil reformado, porque, no meu entender, o perfil reformado é bíblico, né? Ele é bíblico. Ele é uma forma, agora, a forma, por exemplo, a questão da pregação expositiva, sistemática, versículo por versículo, né? Eu, particularmente, quando eu presidia uma igreja, eu pregava por mês, né? Pregava um tema, ou então pregava um livro, que inclusive eu tenho feito nas oportunidades que eu tenho às quintas-feiras. É claro que não chega a ser um sermão expositivo, e até porque demanda, né? Por exemplo, meu sogro. Meu sogro é um pastor reformado. Ele pregou o livro de Romanos em 2, 3 anos lá na Monte Sião. Agora está pregando em João, o Evangelho de João. E assim, é extremamente enriquecedor, né? E por ser bíblico, no meu entendimento, está tudo certo, entendeu? Agora, é uma questão de a gente não mexe na coluna, né? Nos fundamentos da nossa fé, quando nós também nos identificamos com os pontos da reforma, né? Mas, parabéns, extremamente rico e edificante este estudo de hoje, mas muito bom mesmo, viu? Um abraço a todos. Eu acho que ninguém aqui discordaria em dizer que a questão da reforma não é bíblico. Acredito que isso aqui é unanimidade. A grande questão é, como eu estava falando com o pastor Paulo hoje de tardezinha, até alguns pontos de divergência que o próprio pastor Paulo tem, alguns aqui vão ter, mas que convergem naquilo que é a autenticidade da palavra. Eu sempre digo a Gabriel, ele está aqui de prova, há vida também fora do contexto reformado. Então, assim, quando eu falo de a vida, é porque, por exemplo, há pregações, essa semana eu estava vendo pregação de um reformado, chamado Mark Dever, sobre marca de uma igreja saudável, e uma das pregações dele não é expositiva, apesar da pregação expositiva ser uma das marcas da igreja saudável. Então, assim, para os irmãos verem como a gente consegue passear em vários pontos. Mas, assim, o que é que eu entendo? Eu entendo que a questão reformada traz para aquele que deseja um norte muito bíblico, muito próximo daquilo que é a doutrina que nos aproxima ainda mais daquilo que é a adoração, aquilo que é a unidade de Cristo. Então, obviamente que não sendo bem sincero aqui, a grande maioria dos jovens pode não brilhar os olhos quando fala da doutrina reformada, por vários pontos. Primeiro, porque não conhece a fundo. Segundo, porque não tem preciosidade de procurar estudar. Enfim. Mas quão rico é a gente ter pego esse mês, e agradeço já a Jada, agradeço também ao pastor, agradeço ao Gabriel pela ideia, e depois a gente massificou. Então, assim, como foi rico os estudos até hoje, como foi rico o estudo de Gabriel, e que isso não pare por aqui, né? Que a gente consiga dar uma sequência nessa série de estudos aqui de terça-feira, não seja apenas algo vago, né, que a gente vai falar da reforma agora só 506 anos, então que seja algo que viva, realmente vai impactar a nossa vida diária de ser, e não em pontos esporádicos, como a gente costuma fazer em algumas áreas. Então, deixo aqui, Gabriel bem sabe, meus parabéns, grato por caminhar próximo, grato por caminhar junto. O pastor Paulo chegou agora no finalzinho, ele vai poder dizer o amém, mas grato mesmo, Gabriel, por essa caminhada, por essa troca, a gente sempre enriquece, concordamos em vários pontos, discordamos em outros, mas a nossa cabeça está voltada para aquilo que é Cristo, e como é bom caminhar perto de pessoas que nos aproximam daquilo que é o verdadeiro evangelho, daquilo que é a presença do Senhor. Então,
eu deixo aqui também, mais uma vez, a minha gratidão. E Jada, tá com você. Eu sinto falta aqui de Manassés, porque se Manassés estivesse aqui, a gente já teria perdurado aqui mais tempo aqui, com certeza, mas tá com você aí. É só O pastor tá no carro. uma colocação de que, de fato, os princípios reformados, eles, de fato, eu vou usar um termo aqui para nós entendermos, tá? Ele engessa mesmo, e é só aquilo ao ponto de, como o Gabriel bem ilustrou, o culto é culto com os 3 pilares, né? E qualquer assunto ou qualquer tópico, né, incluso na liturgia, ele precisa acontecer após o culto. De fato, nesse ponto, eu entendo da plena liberdade que nós temos em Cristo, né? Nós não precisamos ficar apenas dentro desses limites, né? Eu entendo, assim, a questão do zelo, né, da fidelidade de sola Escritura mesmo, né? No caso da questão do culto, a liturgia em si, mas que, de fato, nós temos, sim, uma liberdade. Nós podemos pregar sobre outros assuntos, complementares, inclusive sobre situações contextuais, né, que nós vivemos, e que, às vezes, necessita de uma resposta mais urgente, né? Não vamos esperar terminar o livro de Salmos inteirinho para a gente poder tocar nesse assunto, porque senão, só daqui a 3, 4, 5 anos. Então, essa liberdade, de fato, a gente pode também saborear